Mais uma vez, revisão, eu com este batom aqui maravilhoso, né? Nem um pouco, mas tudo bem. Então, hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial e, como eu sempre tenho que dizer, porque, né, direitos autorais, essa revisão é baseada nas perguntas feitas em sala pelo professor Elias Silva do canal História em Loco. Deixarei o link do canal dele aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Ele tem revisões para nono ano, não tenho certeza se ele tem da Segunda Guerra Mundial, mas do jeito que é um assunto importante, eu acredito que ele tem. Então vamos lá? Primeira pergunta, que na verdade é a pergunta número 10 da revisão. Qual foi o acordo entre Brasil e Estados Unidos na época da Segunda Guerra e as vantagens que o Brasil teve com isso? Vou falar um pouco sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial já nessa pergunta. Vou responder a pergunta, mas vou me alongar um pouco mais. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1940, Getúlio Vargas estava no poder. Já fiz um vídeo sobre Getúlio, deem uma olhada no vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou no final do vídeo, ou aqui em cima. Em algum lugar este vídeo vai aparecer. Se não aparecer, você vai na playlist História do meu canal, que com certeza vai ter Era Vargas lá. Não tem chance de não ter. Então, por favor, vá lá e assista o vídeo. Aquela. Bem, nem um pouco. Vai lá e assiste o meu vídeo. Enfim, Getúlio Vargas estava no poder nessa época e manteve o Brasil neutro. Como assim neutro? Não brigava com ninguém, continuava com relações comerciais com a Alemanha, continuava com relações comerciais com os Estados Unidos, com todo mundo. Mas foi ficando mais difícil, a guerra foi se agravando e as coisas foram ficando mais difíceis. Em 1941, em maio de 1941, o Brasil conseguiu fazer um acordo com os Estados Unidos. Nesse acordo, o Brasil dava para os Estados Unidos a permissão de instalar bases aeronavais, ou seja, da aeronáutica e da marinha, no Nordeste. Novas, né? Em troca, os Estados Unidos ia financiar parte da construção da usina siderúrgica da Volta Redonda, que era muito importante para a economia do país na época. Em janeiro de 42, mas não parou por aí. Esse foi o acordo, essa é a resposta da questão, mas não para por aí o que eu vou dizer para vocês. Em janeiro de 42, Vargas, ou melhor, o governo se declarou a favor de uma união das Américas, ou seja, Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul, contra o eixo, que era a Alemanha, aliados da Alemanha, enfim, era o grupo contrário. Ele se declarou a favor de que as Américas se unissem contra o eixo. Os alemães ficaram nem um pouco chateados, como vocês já imaginam, né? Eles eram super na paz, inclusive. E então, eles enviaram submarinos que torpedearam 6 navios brasileiros. Muitas pessoas morreram. E os brasileiros, que brasileiro tem esse negócio, né? Tudo, vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Enfim. Vários brasileiros se uniram e começaram a protestar pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Depois desse ataque, depois deles verem a violência alemã, eles quiseram se meter na Segunda Guerra Mundial. Eles quiseram combater os alemães. Finalmente, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Em agosto do mesmo ano, em agosto de 42, o Brasil entrou em guerra contra as potências do eixo e enviou soldados para a Itália. Infelizmente, 443 soldados morreram durante a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, morreram na Itália, e outros milhares foram feridos. Próxima pergunta: como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra? Acabei de esclarecer para vocês como foi nessa pergunta anterior, mas eu vou dar um complemento. Esses soldados enviados para a Itália eram da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Eles foram treinados e enviados para a Itália. Ao todo, nós enviamos 25.334 soldados para a Itália. 443 desses soldados foram mortos. Muitos outros foram feridos. Fomos comandados pelo general Mascarenhas de Moraes e vencemos batalhas importantes, como de Castelnuovo, Monte Castelo e Montese. O lema oficial da FEB era "A cobra vai fumar". É estranho, né? Pois é. Mas é porque tinha gente que dizia que era mais fácil fazer uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados para a guerra. Então, quando a força expedicionária foi,
O lema deles é a cobra vai fumar. Brasileiro é brasileiro. Brasileiro vai pra Segunda Guerra Mundial, mas brasileiro tem que sair zoando os outros. A NASA tem que nos estudar. Não, é melhor a NASA não nos estudar, porque vai dar... alguma coisa vai sair errado. 24. Pesquise os bastidores do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, temos que saber o nome do avião, os integrantes e quantas pessoas morreram. Hiroshima e Nagasaki. É o seguinte, a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa com a rendição da Alemanha, mas a guerra no Pacífico continuou. Os Estados Unidos estavam se preparando para uma invasão ao Japão e eles exigiram rendição incondicional do Japão, senão o Japão ia ser, de acordo com eles, destruído muito rapidamente. As forças aéreas do exército dos Estados Unidos foram até o Japão para soltar essas bombas. As aeronaves eram do estilo Boeing, é que eu não sei pronunciar o negócio, Boeing B-29 Super Fortress. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica Little Boy, que era de urânio, foi jogada em cima da cidade de Hiroshima. No dia 9 de agosto de 45, a bomba nuclear de plutônio Fat Man foi jogada na cidade de Nagasaki. Nos primeiros 4 meses depois do ataque, entre 90 e 166 mil pessoas morreram em Hiroshima e algo entre 60 mil e 80 mil pessoas morreram em Nagasaki. Mais ou menos metade das mortes em cada cidade aconteceu no dia da explosão. As outras mortes foram por causa de efeitos de queimadura, envenenamento, radiação, ferimentos, e a maior parte dos mortos eram civis. Essa foi a primeira e única vez da história em que armas nucleares foram usadas em guerras e contra alvos civis. O nome do avião que bombardeou Hiroshima era B-29 Enola Gay. Essa daí eu duvido que vocês esqueçam ela. Enola Gay. Apenas isso. E era comandado pelo capitão Paul Tibbets. Eu não sei se é essa a pronúncia, Tibbets, porque... que nomezinho, né? Enfim. Paul W. Tibbets Jr. era o nome dele. E ele foi acompanhado pelo Major Charles Sweeney no avião B-29 The Great Artist e pelo capitão George Marquardt no avião Necessarily Evil. Já o avião de Nagasaki foi um chamado Boxcar e foi comandado pela equipe daquele mesmo Sweeney que eu falei antes. Eles jogaram a bomba Fat Man sobre a cidade de Nagasaki. 25. Indique a composição do grupo do eixo e dos aliados. Gente, eu anotei aqui no meu celular o nome dos países, porque é muito país. Mas é muito país, vocês não têm noção. Mas eu vou falar aqui os principais primeiro. O Reino Unido, eu quero falar Inglaterra, mas é Reino Unido. O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética, a nossa querida Rússia, sob dominação de um golpista, foram alguns dos principais países dos aliados, enquanto o eixo era composto principalmente por Alemanha, Itália e depois entrou o Japão. Mas também tem outra questão, antes de eu ler a lista completa de países. Ai, mexeu a câmera, né? Enfim, antes de eu ler a lista completa de países, eu vou explicar pra vocês a situação da França. A França foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Então, parte da França ficou sob domínio alemão. A parte sob domínio nazista da França lutou ao lado dos alemães, é claro. E a parte livre lutou ao lado da aliança, dos aliados. Então, se cair França, pode ser os dois, ok? Ok. Tanto que tinha aquele general que eu amo, o Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle. Eu acho que é esse o nome dele. Que ele gritava Vive la France. Adoro ele. Enfim. Temos aqui nos aliados Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética. Os três unidos. Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Dica pra vocês lembrarem.
China, Polônia, a parte livre da França, Austrália, Nova Zelândia, Nepal, África do Sul, Canadá, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Iugoslávia, Países Baixos, Grécia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Cuba, Coreia, Tchecoslováquia, México, Etiópia, Iraque, Bolívia, Irã, Colômbia, Colômbia. Ó, tá escrito aqui Libéria, mas eu acho que não existe Libéria. Então vocês desconsiderem isso daí. Romênia, Bulgária, San Marino, Albânia, Hungria, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Turquia, Líbano, Arábia Saudita, Argentina, Chile, Dinamarca e, é claro, nosso querido Brasil. Mas vocês só precisam lembrar dos 3 unidos: Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Já do outro lado tinha bem menos gente. Nós vemos aqui Alemanha, Itália, Japão, Bulgária, Romênia também, Hungria também, França também, Finlândia, Tailândia, Eslováquia, Croácia, Albânia e Manchúria. Esses estavam do lado do eixo, mas vocês podem se lembrar principalmente 3 de cada, ó. Os unidos são os aliados. Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética. Do outro lado nós temos o eixo Roma, Berlim, Tóquio, que é Alemanha, Itália e Japão. Qual a importância da Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra? Quando eu dei aula sobre Revolução Russa, eu falei bastante sobre Petrogrado. Tem Stalingrado aqui. Stalingrado significa cidade de Stalin. Stalin não merecia estar onde estava. Stalin não merecia o que teve, no sentido de ele não merecia a Rússia. Ele não merecia aquele país. Stalin não merecia aquele país. Se ele merecia, então eu posso garantir que aquele país não merecia os Romanov. Por quê? Deixa pra lá. É o seguinte, Hitler tinha firmado um pacto de não agressão com Stalin, que era o líder soviético da época. Acontece que ele estava muito interessado nas riquezas da União Soviética. E ele desprezava o comunismo. E eles estavam no comunismo, a União Soviética. Então, vocês já viram que ele não cumpriu o pacto, correto? Correto. E aí deu este pequeno problema chamado Batalha de Stalingrado, aquela. Os alemães invadiram a União Soviética e em menos de 20 dias eles conseguiram andar mais de 750 quilômetros, e isso é muita coisa em termos de uma guerra e tudo mais. Os soviéticos tiveram que recuar, mas eles usaram a tática da terra arrasada, que é de destruir tudo que pode ser útil para o adversário no caminho. Tipo assim, destruir hospitais, destruir armas, destruir depósitos, destruir armazéns, tudo. Enquanto isso, os alemães estavam matando os soviéticos, matando gente. Os soviéticos, nesse negócio de ceder espaço para os alemães entrarem, conseguiram ganhar tempo e se organizarem. Então, foi uma técnica militar bastante interessante. Quando os alemães chegaram na cidade industrial de Stalingrado, eles travaram com os soviéticos simplesmente a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado. E quem venceu? Os soviéticos. Eu não gosto dos soviéticos, não gosto nem um pouco dos soviéticos, mas eu fico feliz que essa batalha tenha sido vencida por eles. Mas enfim. Essa batalha durou de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos ganharam, e isso foi importante para a Segunda Guerra Mundial, porque acabou com aquela reputação de que os nazistas eram invencíveis. Acabou com essa aura de invencibilidade, esse negócio em torno dos nazistas. Além disso, eles conseguiram fazer com que os alemães tivessem que marchar de volta para a Alemanha e ainda conseguiram tomar dos alemães os seguintes países que tinham sido ocupados:
Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Então vocês já viram, foi muito importante essa batalha para a Segunda Guerra Mundial. 27. O que foi o Pacto de Não Agressão assinado às vésperas da Segunda Guerra? Justamente isso. O Pacto de Não Agressão foi o pacto entre Stalin e Hitler, que dizia que eles não iam se atacar. Foi um pacto assinado deles não se atacarem na Segunda Guerra, de Stalin e Hitler não se atacarem, não se meterem com o outro, e para os dois dividirem a Polônia, atacarem e dividirem a Polônia, que foi um território muito disputado desde a época do Império Romanov na Rússia. Como vocês podem ver, o pacto foi quebrado. 28. Caracteriza o conflito entre Alemanha e Inglaterra na Segunda Guerra, diferenciando o desfecho desse combate da batalha entre França e Alemanha. É o seguinte, a Inglaterra estava sendo, nesse momento, governada pelo primeiro-ministro Winston Churchill. Sim, tinha monarquia. Eles estavam sendo monarcicamente governados por Jorge VI, que é o pai da Rainha Elizabeth. Inclusive, a Rainha Elizabeth foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial e mecânica. Mas isso daí é outra história. O que importa é o seguinte. Nesse momento, eles estavam sendo, na parte do parlamento, governados pelo Winston Churchill, que foi simplesmente o melhor primeiro-ministro da história da Inglaterra. Obrigada, de nada. Amo este ser humano. Visitei o túmulo dele em Londres. Enfim. Depois que o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro anterior, se não me engano, abdicou, ele renunciou ao cargo dele para o Churchill entrar. Churchill era fucking Churchill. E ele era... Cara... Mano, era o Churchill. Enfim. E ele conseguiu levar a Inglaterra a várias vitórias. Liderados por ele, os ingleses conseguiram resistir a bombardeios sobre Londres. E a Royal Air Force, que é a RAF, enfim, a Royal Air Force conseguiu várias vitórias, que era a aviação britânica, contra a Luftwaffe, que era a aviação alemã. A batalha dessas mais importante foi a Batalha da Inglaterra, de 1940, quando a Inglaterra poderia ter sido conquistada pelos alemães. E aí que está a diferença. A batalha na Inglaterra, os alemães não conseguiram conquistar a Inglaterra, mas na França, eles conseguiram conquistar o norte da França. Já a França foi conquistada pelos nazistas com a Guerra Relâmpago, ou seja, os aviões começavam a bombardear a cidade, ou país. Então, os tanques avançavam e eles abriam caminho para infantaria. Para quem não sabe, infantaria é a parte do exército que vai a pé, não vai a cavalo. Eles ocupavam o território do inimigo e então conquistavam o território. A França foi dividida. Uma parte da França, o norte, ficou sob domínio nazista. E a parte livre da França, o sul, foi entregue a um militar que concordou em ajudar a Alemanha. Houve resistência na França, liderada pelo general Charles de Gaulle. Como eu já disse, ele tinha um bigodinho e ele falava Vive la France! Amo ele, gente. Qual foi o posicionamento e a atuação da Espanha durante a Segunda Guerra? Como vocês sabem, a Espanha estava sob domínio fascista também, com Francisco Franco em uma ditadura que durou até a década de 70. Então vamos lá. A Espanha era fascista. E a Alemanha e a Itália tinham ajudado a Espanha na Guerra Civil Espanhola. Tinha ajudado Francisco Franco, no caso. Então, óbvio que ele simpatizava com os alemães e com os italianos. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a Espanha se declarou neutra. E oficialmente ficou neutra a guerra inteira. Mas extraoficialmente, a Espanha estava se aproximando dos alemães. Então nós podemos dizer que se a Espanha tivesse que estar em algum dos lados, estaria no eixo. Estaria do lado da Alemanha e do lado da Itália. Explique o ataque a Pearl Harbor e seus desdobramentos. Os desdobramentos
os desdobramentos do ataque a Pearl Harbor foi um triângulo amoroso entre 2 soldados melhores amigos e uma enfermeira. Não, mentira. É porque existe um filme muito bom. E vocês com certeza já devem ter ouvido falar, se chama Pearl Harbor. E é muito bom. Assistam. Apenas assistam. Que tem essa história da enfermeira, dos 2 melhores amigos. Enfim, assistam. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ok? Ok. A Batalha de Pearl Harbor foi o seguinte. Existia essa ilha, era uma base militar dos Estados Unidos no Oriente. Em dezembro de 41, o governo japonês deu um ataque surpresa a essa ilhazinha, Pearl Harbor, e praticamente destruiu a ilha. Essa ilha fica no Havaí e, bom, praticamente destruiu a ilha. O presidente da época, Franklin Delano Roosevelt, declarou guerra contra o Japão por causa desse ataque a Pearl Harbor. Então, a entrada dos Estados Unidos se deu por causa de Pearl Harbor. Claro, os Estados Unidos também já estavam num acordo com o Churchill, eles iam entrar de qualquer forma. Mas Pearl Harbor foi considerado o estopim para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A batalha ficou conhecida como Ataque a Pearl Harbor. E a vitória foi do Japão, não dos Estados Unidos. O Japão ficou com a ilha de Pearl Harbor. Tivemos 2.403 mortos nesse dia. Agora é o seguinte, você me pergunta, por que os japoneses atacaram Pearl Harbor? Então, eles não estavam numa onda imperialista? Pois é. Algumas coisas que eles fizeram relacionadas à China e outras ações subsequentes fizeram com que os Estados Unidos e outros países, mas vamos falar dos Estados Unidos aqui, desaprovassem a conduta japonesa. Então, as coisas começaram a ficar sérias, e os Estados Unidos fez embargos contra importações japonesas, fechou o Canal do Panamá para passagem de japoneses. Os Estados Unidos estavam arruinando a economia japonesa, pressionando os japoneses politicamente. Então, os japoneses estavam um pouco ferrados. Então, eles decidiram que eles iam dominar Pearl Harbor e assim eles iam conseguir não só se vingar dos Estados Unidos, como uma posição bem melhor, politicamente falando. E eles iam conseguir petróleo. Isso era muito importante. Então, Pearl Harbor foi muito importante para os japoneses. Foi uma vitória japonesa, mas se não fosse isso, os Estados Unidos poderiam ter demorado um pouquinho mais a entrar na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. O que motivou a entrada da União Soviética na Segunda Guerra? A Batalha de Stalingrado. Entre outras coisas, o estopim foi a Batalha de Stalingrado. Tipo Pearl Harbor foi para os Estados Unidos, Stalingrado foi para os soviéticos. 32. Como se deu a rendição da Alemanha na Segunda Guerra? Foi o seguinte, todos os aliados se reuniram basicamente em 1943, e eles começaram a abrir frentes de guerra. Abriram a primeira frente de guerra, a segunda frente de guerra e a terceira frente de guerra, de forma que os alemães não tiveram como se defender. Foi o seguinte, a partir de 43, o exército soviético começou uma marcha até Berlim e abriu a primeira frente de guerra em direção à capital alemã. No Pacífico, as tropas anglo-americanas, que são dos britânicos e dos americanos, foram para a África e para a Ásia e lutaram e conseguiram combater a ocupação alemã no Pacífico. Eles se estabeleceram no norte da África, onde eles reassumiram o controle do Mediterrâneo e abriram a segunda frente de luta, que foi na Sicília, para tentarem dominar a capital italiana, que estava sob o controle de Mussolini. A Sicília é uma área no sul da Itália. Os fascistas italianos, os próprios fascistas, vendo os alemães, os aliados avançarem contra eles, conseguiram que Mussolini se afastasse, com que ele renunciasse ao cargo, e eles assinaram um tratado de, tipo assim, paz, não ofensiva, não agressão com os aliados. Mussolini tentou se reerguer com a ajuda dos fascistas, mas logo ele foi assassinado, ele e a mulher, em praça pública, e finalmente os aliados conseguiram libertar Roma de Mussolini, e eles conseguiram libertar a Itália. Assim já estavam abertas a primeira frente de luta e a segunda frente de luta. Por fim, no dia D,
a terceira frente de guerra foi aberta. Clarissa, o que é o dia D? Eu odeio falar em terceira pessoa, mas tudo bem. O dia D foi um código que indicava quando os aliados iam desembarcar na Normandia, que é o norte da França, para abrir a terceira frente de guerra e de uma vez por todas acabar com os alemães. Então, o que aconteceu foi o seguinte, esse dia D é porque eles não queriam dizer a data por rádio para os alemães não conseguirem interceptar. Então ficou o dia D, o dia D, o dia D, o dia D e o dia D porque dia D, ok? O dia D, na verdade, era 6 de junho de 44. Os alemães foram pegos de surpresa, porque, né, não sabiam a data. E então, em agosto de 44, os anglo-americanos finalmente conseguiram vencer os alemães e libertaram a França do nazismo. Então, eles marcharam até Berlim, e aí Berlim tava ferrada, né? Porque era Inglaterra e Estados Unidos aqui, União Soviética aqui, todo mundo bombardeando Berlim. Jogando bomba. Né? Tava um pouco complicada a situação. Eles tiveram que combater em 3 frentes diferentes e isso era praticamente impossível, né? Eles não estavam com as forças concentradas em um só lugar, em um só objetivo. Hitler chegou a um ponto de desespero em que ele exigiu que todo mundo lutasse. Mas tipo assim, ele pegava crianças, ele armava crianças e dizia lutem até morrerem. Ele pegava idosos, armava idosos e dizia lutem até morrerem. Mulheres, homens, todo mundo, inválidos, qualquer pessoa, todo mundo teve que lutar. Pra você ver o nível de desespero de Hitler. Mas não funcionou, porque em 30 de abril de 45, Hitler morreu. Como? Ele se suicidou. Oficialmente, ele se suicidou. Existem controvérsias? Existem muitas controvérsias. Tem teorias de que ele saiu da Alemanha porque nunca encontraram um corpo. Então, tem teorias de que ele não morreu, tem teorias que ele saiu da Alemanha, tem teorias de que ele veio pro Brasil, inclusive, mas não importa isso. O que importa é que, oficialmente, ele se suicidou. Além disso, matou a mulher, ou ela se suicidou também, e os 2 cães. Por que ele se suicidou? Muito possivelmente, os aliados iam ganhar, e ele já estava vendo isso. Como ele não queria cair nas mãos dos aliados, ele se matou e foi tipo, saia da vida pra entrar na história. Aquela. E outro assunto. Não demorou muito. E 8 dias depois, em 8 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional aos aliados. Resumo, estavam ferrados, né? Mas a guerra acabou assim. Foi assim que a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa acabou dessa forma. Caracterize a política de apaziguamento adotada pelo primeiro-ministro Chamberlain às vésperas da Segunda Guerra. É o seguinte, ingleses e franceses, muitos ingleses e franceses, viam Hitler como uma pessoa que poderia deter o avanço do comunismo da União Soviética. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, vamos manter Hitler aí, porque ele pode nos salvar do mal do comunismo. Então, para evitar uma guerra com ele, nós vamos ceder territórios para ele. Porque assim ele não entra em guerra com a gente e ele nos defende do comunismo. Tava tudo ótimo, né? Eles cederam sim territórios pro Hitler, mas logo eles viram que isso não estava dando certo e aí entrou Churchill na parada. Foi quando o Chamberlain saiu. O Chamberlain é fraco, sabe? Ai, não sei. Mas enfim, essa política de apaziguamento foi uma medida do tipo, tá, vamos fazer o que esse doido quer pra ele não se virar contra a gente. Vamos deixar as coisas como estão. Foi mais ou menos isso. O que foi a Conferência de Munique? E quais as suas definições referentes à Tchecoslováquia? É o seguinte, a Conferência de Munique foi uma conferência realizada por conta dessa política de apaziguamento do Chamberlain para negociar um território com Hitler. Porque é o seguinte, Hitler tinha acabado de anexar a Áustria e 90% dos austríacos concordava com isso. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas enfim, 90% dos austríacos concordava com isso.
Isso mostrou o quanto o nazismo era popular. E então, Hitler começou a exigir um determinado território na Tchecoslováquia, que eram os Sudetos. Era uma reunião da Tchecoslováquia que era habitada por, 3 milhões de alemães. Então, ele, Hitler, Chamberlain, da Inglaterra, Mussolini, da Itália, e Daladier, da França, se reuniram nessa conferência de Munique. E no final eles definiram que Hitler poderia ocupar os Sudetos. Só tem um pequeno problema. A Tchecoslováquia não foi convidada para essa reunião. Olha que legal. Mas não tem problema, a Conferência de Munique foi basicamente isso. Só que Hitler descumpriu as coisas definidas na Conferência de Munique. Porque eles invadiram a Tchecoslováquia inteira, né? Então, serviu pra porcaria nenhuma. Pesquisa o significado da criação do personagem Capitão América no contexto da Segunda Guerra. O Capitão América foi um dos primeiros super-heróis de gibis americanos a aparecerem com alguma coisa enganjada com a luta do nazismo, alguma coisa assim. O próprio Capitão América apareceu em vários gibis, ridicularizando, socando, alguma coisa assim. O Mussolini, o Hitler, o Tojo, que era o primeiro-ministro japonês, enfim, e gerou muitas imitações. Mas, ironicamente, o Capitão América é tudo o que você espera da raça ariana perfeita do Hitler. Ele é alto, forte, de olhos azuis, pele super branca e cabelo loiro. Te lembra alguma coisa? Pois é. Ele tinha um super vilão nazista, que era o Caveira Vermelha. Só que na época em que o Capitão América foi criado, os Estados Unidos ainda não estavam na Primeira Guerra Mundial e muitos americanos ainda defendiam que os Estados Unidos deveriam se manter neutros nesse conflito. Então você para e se pergunta: por que os roteiristas resolveram ser tão parciais em uma época em que os americanos ainda não queriam tomar parte nesse conflito? Porque eles eram judeus. Então, você vê, eles tinham motivos pessoais para colocarem o Capitão América defendendo os judeus, indo contra o nazismo. Além disso, os nazistas eram ótimos super vilões, vamos combinar, né? Então, você já viu que era tudo muito contextualizado na época, era tudo para a Segunda Guerra Mundial, era tudo relacionado ao nazismo, de certa forma. Então, o Capitão América tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial. Eu não soube explicar muito bem, porque eu sou péssima com super-herói. O que eu sei é que a Mulher Maravilha é linda e que eu sou fã do Batman. O quadro Guernica, de Pablo Picasso, faz referência a que evento histórico? Ao bombardeio na cidade espanhola de Guernica, na Guerra Civil Espanhola, de Francisco Franco, pelos nazistas e soviéticos. Quer dizer, pelos nazistas e italianos. 37. Qual a tática usada pelos soviéticos quando os alemães invadiram seus territórios na Segunda Guerra Mundial? A tática da terra arrasada, que eu já falei pra vocês. Eles iam embora? Iam, mas eles destruíam tudo que pudesse ajudar os inimigos, de forma que eles mais dificultaram a vida dos alemães do que facilitaram indo embora. Essa foi a mesma técnica usada pelo imperador, pelo czar Alexandre I, Alexandre Romanov, na Rússia, para vencer Napoleão. Como ficou a situação da França depois que foi invadida pela Alemanha? Como eu já falei, ela ficou dividida em dois, a Alemanha completamente nazista no norte e a Alemanha liderada por um militar que apoiava o nazismo, de certa forma, no sul. E tinha a resistência francesa liderada por Charles de Gaulle e Vive la France. Próxima, o que foi a linha Maginot? Foi uma linha de fortificação, uma linha de defesa construída pela França em suas fronteiras logo após a Primeira Guerra Mundial. Era uma linha de defesa entre a França e a Alemanha e a França e a Itália. Linha Maginot às vezes se refere à fortificação inteira e às vezes só a parte Alemanha, só a parte França-Alemanha, porque a parte França-Itália também pode ser chamada de linha alpina. É uma linha super fortificada, que tem armadilhas, obstáculos, túneis subterrâneos, é super evoluído. Tem mais de 100 km de galeria. Infelizmente, a linha Maginot não evitou a derrota da França
pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as fileiras alemães contornaram essa linha Maginot e atacaram a França, contornando a linha. E isso tornou o país um tanto, vulnerável, porque não se estende até o Mar Negro, então é possível contornar essa linha. Mesmo assim, ela era super fortificada, mas ela não foi suficiente para impedir um avanço alemão na França. O que foi o Holocausto Judaico na Segunda Guerra? Pesquise um filme que trabalha esse tema. O Holocausto Judaico foi quando Hitler decidiu matar todos os judeus possível. Enviava judeus para campos de concentração, enviava judeus para a morte, matava judeus. Enfim, foi aquela época mais famosa do negócio de Hitler, que todos os filmes, todos os livros ficam falando sobre isso. Anne Frank, Menina do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, quem mais? A Lista de Schindler, um monte de filmes fala disso o tempo todo, dos campos de concentração, dos judeus e tudo. Enfim. Muito se fala sobre o Holocausto, foi essa parte em que muitos judeus morreram e muitos judeus foram assassinados, inclusive onde teve a Noite dos Cristais, que foi uma noite em que os oficiais alemães invadiram, fecharam e destruíram muitas lojas de judeus, quebrando as vidraças, quebrando as janelas, e por isso ficou conhecida como Noite dos Cristais. Então aí já tem 3 filmes para vocês assistirem: Menina do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros e A Lista de Schindler. O Pianista também. Pianista é muito emocionante. Noite de Neblina, Cinzas da Guerra, O Diário de Anne Frank, A Vida é Bela, Band, O Trem da Vida, é o Trem da Vida? Os Falsários, Caçadores de Obras-Primas, que não fala sobre judeus, mas fala sobre destruição das obras de arte dos judeus. Bastardos Inglórios, Um Ato de Liberdade. Operação Valquíria, A Queda, que também é As Últimas Horas de Hitler, se não me engano. Ou é As Últimas Horas de Hitler, enfim. A Espiã, O Leitor. E é claro, eu não posso deixar de citar, mas eu já vou dizendo, não assistam. Olga. Porque esse Olga faz uma dramatização da vida da Olga Benário e é ridículo. Me desculpem, mas é ridículo, porque aquela mulher mereceu o que ela levou. Eu já disse isso em outro vídeo e eu vou falar nisso de novo. Olga não é uma heroína. Vocês têm que parar de idealizar Olga Benário Prestes como se ela fosse um amor de pessoa, porque ela não era, tá bom? Olga pode ser considerado, mas, enfim. Tem tanto filme melhor nessa minha lista e você vai assistir Olga. Não assista Olga. Mas, enfim, só pra resumir, o Holocausto foi o genocídio dos judeus acontecido na Segunda Guerra Mundial. 41. Qual a importância da liderança de Churchill na Segunda Guerra? Como eu já falei, Churchill era o primeiro-ministro britânico que substituiu Neville Chamberlain e, cara, Churchill é outro nível, pelo amor de Deus. Se não fosse Churchill, eu não sei o que teria sido a Segunda Guerra Mundial. Tem tanta coisa maravilhosa sobre ele, você pode pesquisar, tem fotos dele visitando as cidades depois do bombardeio, com a família, completamente desprotegido. E ele foi a liderança que levou a Inglaterra ao ponto que ela chegou na Segunda Guerra Mundial. Chamberlain era muito fraco, como vocês viram, era política de apaziguamento, ceder territórios pro Hitler. Imagina o que teria acontecido se esse cara tivesse ficado a Segunda Guerra Mundial inteira no poder. Cedendo território, e aí não ia ter mais mundo, né? Ia ser tudo do Hitler. Porque, pelo amor de Deus, Churchill foi a pessoa que... o Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial. Pra mim, se não fosse Churchill, não. O Churchill é o cara da Segunda Guerra Mundial. 42. O que é beligerância? Beligerância tem o significado de tipo assim, bélico, de guerra. Por exemplo, armamento bélico é armamento de guerra. Pessoa com comportamento beligerante
É uma pessoa com o comportamento de quem quer briga, de quem quer guerra, de quem quer disputa, de quem quer conflito. Então, beligerância vem de guerra. É tipo assim, beligerância é vontade de brigar, é vontade de... Entenderam? Beligerância... Uma pessoa beligerante é uma pessoa que quer brigar. Uma coisa bélica é uma coisa de guerra. A arte bélica é a arte da guerra. Entenderam? E por fim, explique o que é a ideia de espaço vital para os alemães. Era basicamente uma ideia defendida pelo fascismo alemão que dizia que eles precisavam adquirir mais território para eles poderem formar uma grande Alemanha, que era o sonho nazista. E eles acreditavam que determinados espaços eram vitais para a Alemanha e que eles precisavam desses territórios a qualquer custo. Esse é o conceito de espaço vital. Então foi isso, gente. Essa foi uma revisão bem rápida. Eu acho, assim, o assunto é muito grande e a revisão foi bastante resumida, porque, sinceramente, eu não tô conseguindo fazer os vídeos tão bem quanto eu tava fazendo antes, porque, tipo, eu tô muito ferrada em física, em química, em biologia, em matemática, então eu tô estudando pra caramba pras exatas e pras humanas, quer dizer, pras exatas e pras biológicas, então me sobra pouco tempo pras humanas, mas qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo nos comentários, eu respondo pra vocês com o maior prazer. E se lembrem de assistir os meus outros vídeos sobre Era Vargas, Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, fascismo, nazismo, Grande Depressão. Eu tenho vídeos sobre vários assuntos, neocolonialismo, República Velha, revoltas da República Velha, mineração, gado. Eu tenho vídeo sobre tudo isso, então por favor assistam, deixem seus likes, seus comentários, qualquer dúvida vocês falem comigo que eu vou ficar muito feliz de responder. E eu quero dar parabéns para as minhas 4 alunas que tiraram 10 na última prova: Fernanda, Duda porque, né, Maria Eduarda, e Alice. A 4ª sou eu, realmente, aquela. Tá bom, então parabéns pra vocês, Alice, Fernanda e Duda, fico muito feliz por vocês. E também parabéns pra Ana Luísa, que disse que tirou 9 por causa da aula que eu dei pra ela, que eu dei uma aula particular pra ela. Então parabéns pra Ana Luísa também. E parabéns pra todas as minhas alunas e pros meus alunos, apesar de eu achar que tem mais alunas do que alunos, porque eu fiquei sabendo que todo mundo que me falou alguma coisa me falou que tirou nota boa, então eu fico muito feliz. E é isso, qualquer dúvida me chamem. Um beijo! O Refúgio Secreto, Julgamento em Nuremberg, esse é velho pra caramba, Filhos da Guerra, O Homem do Prego...